Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1, a partir do verso 12. Eclesiastes, capítulo 1, a partir do verso 12. E nós vamos ler até o final do capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 1, a partir do verso 12. Todos encontraram? Diz assim: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo: eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência na sabedoria e do conhecimento. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isso é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Eu disse a mim mesmo: vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo: o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo?
No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que já me afatiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Tudo isso é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Mais uma vez, Senhor, venho aqui e peço, fale conosco, ó Deus, que não sejam os meus pensamentos, as minhas ideias, mas que seja a tua voz, que seja o teu querer, porque é desse alimento que precisamos, das palavras que procedem da tua boca. Então, ó Deus, livra a tua igreja de passar esse tempo me ouvindo, e que eles possam ser agraciados em ouvir a tua palavra nessa noite, para a glória do teu nome, é o que eu te peço, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Semana passada nós começamos a trabalhar o livro de Eclesiastes, começamos a meditar no livro de Eclesiastes, e para quem não estava aqui na semana passada, é importante relembrar dois conceitos que são importantíssimos para que nós possamos entender a mensagem de Eclesiastes. A primeira é debaixo do sol e a segunda é vaidade. Nós vimos que quando o autor de Eclesiastes, ele fala da vida debaixo do sol, ele está falando de uma vida vista apenas sobre a perspectiva humana, a perspectiva horizontal. É uma vida que não leva em conta a existência e o plano de Deus. É uma vida que olha somente para essa realidade, como se não houvesse nenhuma transcendência, como se não houvesse nenhuma outra realidade. É o olhar de uma pessoa que só enxerga o que há nesse mundo e o que há nessa vida. Essa é a vida debaixo do sol. E a outra palavra é vaidade. Ele começa, o livro falando da vaidade das vaidades. Eu defendi, junto com outros autores, que vaidade não é a melhor tradução. Por quê? Porque hoje o conceito de vaidade tem a ver com embelezamento, Quando você fala de alguém, algo sobre vaidade, é como se você estivesse falando sobre aparência. Mas o que o autor está tratando aqui não é de aparência, não é de preocupação com a aparência. O que ele está tratando é da transitoriedade da vida. A palavra hebraica que é usada aqui e foi traduzida como vaidade, ela literalmente significa sopro, névoa, vapor. Então está falando de algo que passa muito rápido, de algo que a gente não consegue apreender e que, por isso, é difícil de nós compreendermos completamente. Então, quando ele invoca o conceito de vaidade, ele está falando de algo que é passageiro, de algo que não tem durabilidade e que nós não podemos, então, depositar a nossa confiança e a nossa alegria em algo que é vapor. Compreendido? Então, todas as vezes, e são expressões que se repetem ao longo do livro, para podermos ser lembrados de qual é o contexto no qual o autor está trabalhando.
Nós vimos na semana passada que ele inicia o livro, né, o pregador inicia o livro com essa tese, versos 1 e 2. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Então, a tese do autor, que pode ser Salomão ou não, nós não vamos entrar nesse mérito, eu também falei isso na semana passada. Você pode crer que o autor de Eclesiastes é Salomão e está tudo bem. Você pode discordar que o autor de Eclesiastes é Salomão e tudo bem. Por quê? Porque o tipo de literatura é a literatura de sabedoria, que analisa o mundo e traz dessa análise do mundo conhecimento. Ele não depende de contextos para nós podermos entender a mensagem. Então, se você acha que foi Salomão, esse livro foi escrito num determinado período histórico. Se você acredita que foi alguém depois de Salomão, esse livro foi escrito em outro período histórico. Mas esse período histórico não é relevante para nós entendermos a mensagem do livro, ok? Então, a tese do autor é de que tudo é transitório. Quando ele fala de vaidade de vaidades, a Bíblia, quando repete um termo, ela está trazendo, então, um aumentativo, um superlativo, né? Quando você chama Deus de santo, 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 ou chama o interior lá do templo, do tabernáculo, de santo dos santos, ou santíssimo lugar. Então, quando ele fala de vaidades, ele está dizendo que é muita vaidade. É muita transitoriedade. E essa pergunta retórica que ele faz no verso 3, que proveito alguém tem de todo o seu trabalho que se afadiga debaixo do sol, é uma pergunta retórica, porque a resposta dele é nenhum. Essa palavra que está aqui como proveito, você poderia substituir por lucro, ou qual a vantagem, né? Qual lucro alguém tem do seu trabalho que se afadiga debaixo do sol? Ou qual vantagem alguém tem de todo o seu trabalho que se afadiga debaixo do sol. E a tese dele é que qualquer trabalho realizado debaixo do sol, ou seja, naquele contexto apenas horizontal, onde Deus e a transcendência não é levado em conta, esse trabalho é inútil. Não há nenhum proveito e não há nenhum lucro. Ok? Então, se você quiser ver o restante da mensagem da semana passada, está lá no YouTube, está no aplicativo, está no Spotify, você pode ouvir. Mas, nesse texto de hoje, esse mesmo pregador, ele vai iniciar um grande discurso, que nós vamos analisar cada um dos argumentos. Ele aqui, então, vai se dedicar a analisar essa vida debaixo do sol. Ele vai fazer uma profunda investigação, tentando entender essa vida debaixo do sol. Ele vai analisar essa vida por meio de alguns aspectos, e são 3. Ele vai analisar sobre 3 pontos de vista. O primeiro ponto de vista é o ponto de vista da sabedoria. Ele vai usar a sabedoria para tentar entender ou transformar esse mundo. Depois ele vai tentar entender esse mundo por meio da satisfação. E, no final, ele vai tentar entender esse mundo por meio das realizações do sábio. E nós vamos caminhar por essa trilha, ok? Então, dos versos 12 a 18, é ele tentando analisar esse mundo por meio da sabedoria. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu, que é correspondente a debaixo do sol. Que enfadonho o trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade, e correr atrás do vento. E aqui ele vem com um provérbio: aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Então, essa primeira abordagem que ele vai fazer da sabedoria é
usar a sabedoria com a intenção de melhorar o mundo debaixo do sol. Ele, como um homem sábio, ele então olha para as coisas que estão debaixo do sol com a sabedoria e ele tenta imaginar como melhorar este mundo por meio da sabedoria. Só que ele já traz de baixo, logo do começo, a sua conclusão. Qual é a conclusão? Eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ele diz que é um trabalho enfadonho, porque o ser humano tentar usar a sabedoria para consertar este mundo, considerando um mundo sem Deus, nós estamos falando de novo da vida debaixo do sol. Então, uma pessoa usar da sabedoria para tentar transformar esse mundo é um trabalho enfadonho. E mais, é um trabalho inútil, porque é como correr atrás do vento. Então, ele vai, para exemplificar isso, ele vai citar um provérbio. Aquilo que é torto não pode ser endireitado. Então, através da sabedoria, ele olha para o mundo debaixo do sol e diz: esse mundo não tem conserto, se nós considerarmos apenas a vida debaixo do sol. Porque ele vai dizer mais à frente, deixe marcado aí, vamos lá no capítulo 7, verso 13. Olha o que ele fala a respeito dessa realidade. Capítulo 7, verso 13. Vamos ler juntos? 7, 13. 1, 2 e... Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? A resposta, claro, é ninguém. Por quê? Porque estamos vivendo debaixo de um mundo caído. Aquilo que foi entortado por causa do pecado, aquilo que foi distorcido por causa do pecado, não tem como ser consertado pela sabedoria debaixo do sol. O ser humano não tem meios de consertar, não tem meios de compreender, não tem meios de explicar o mundo caído, se não levar em consideração aquilo que está acima do sol. Olhando para a vida apenas debaixo do sol, a vida não faz sentido. Por quê? Aquilo que é torto não pode ser endireitado. O que ele quer dizer com isso? Nós tentando analisar a vida de acordo com a nossa sabedoria, olhando para o mundo e para a vida debaixo do sol. Eu posso explicar por que uma pessoa tem câncer e outra não? Hoje nem os médicos conseguem, né? Nós estamos expostos aí a mais de 5.000 substâncias cancerígenas, né? Tudo que a gente come, se você não é alguém extremamente saudável, toda latinha que a gente abre tem lá, sei lá quantos elementos cancerígenos. Só que tem gente que está comendo de latinha a vida toda e não tem nenhuma dor de cabeça. E tem gente tem vezes você vê crianças com câncer. Podemos dar conta, a nossa sabedoria dá conta de explicar isso? Não. Mas se nós olharmos para uma vida acima do sol, se nós entendermos que estamos num mundo caído, num mundo onde o pecado entrou, onde a morte entrou, onde a doença entrou, aí sim nós entendemos que isso é por conta do pecado. Mas a sabedoria aplicada ao mundo, olhando apenas a vida debaixo do sol, ela não consegue explicar calamidades. Por que que essa semana, no inverno, teve uma enchente no Rio de Janeiro? Isso era algo de se esperar no verão. Ninguém estava esperando uma enchente ontem. Foi ontem? Foi quinta, né? Sexta. Ninguém estava esperando uma enchente sexta-feira. Mas a enchente veio. Como? Não sei. A nossa sabedoria não dá conta. Então, o pregador, ele olha para o mundo debaixo do sol e tenta explicar e tenta trazer sentido para esse mundo por meio da sabedoria, e ele constata que isso é correr atrás do vento. Não é possível fazer isso. Então, ele tem a outra parte do provérbio que diz: o que falta não pode ser contado.
Se nós analisarmos tudo o que nós entendemos que precisa melhorar nesse mundo, se nós olharmos para tudo que nós queremos nesse mundo, numa vida debaixo do sol, não tem fim a lista. Por quê? Porque nós somos completamente insaciáveis numa vida debaixo do sol. Nós queremos mais e mais e mais e mais. Sempre quando eu vou ler uma notícia de economia, quando eu vou ler a respeito daqueles 1%, já ouviu falar do 1%, né? Aquele 1% da população do mundo que detém mais de 90% das riquezas do mundo inteiro. Você sabia disso? Que tem 1% de pessoas no mundo que detém mais de 90% das riquezas do mundo. E eu fico pensando, essas pessoas não conseguem nem contar o dinheiro que elas têm. Se você começasse a trabalhar hoje, ganhando 10 mil reais por mês, não gastasse nenhum centavo, você teria que estar trabalhando desde a época do Egito, construindo as pirâmides, para talvez chegar perto do dinheiro que essas pessoas têm hoje. Mas vai lá perguntar se elas não querem mais. Vai lá ver se elas não estão trabalhando por mais. E não vamos achar que nós somos melhores do que eles, não, porque eu tenho plena certeza que se eu estivesse lá no lugar deles, eu estaria fazendo a mesma coisa. Porque eu estaria vivendo uma vida debaixo do sol. Então, a vida debaixo do sol, ela é insaciável. O que falta não pode ser contado, porque é infinito. Então, ele constata, através dessa ótica, de uma sabedoria que quer consertar o mundo, de que essa sabedoria é inútil e que isso é correr atrás do vento. Então, no 16, ele fala, eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri o quê? Que isso é correr atrás do vento. E ele traz, então, um outro provérbio. Porque na muita sabedoria há muito enfado. Há muito cansaço. O mundo caído não faz sentido. É um trabalho em que você vai olhar, estudar e analisar, e é o que nós temos ao longo da história da humanidade, são teorias e ismos, né? E várias ideologias que foram construídas ao longo da história da humanidade, tentando explicar o porquê a humanidade e o mundo é do jeito que é, mas nenhuma delas dá conta. Não importa qual seja, não importa qual ismo você goste, né? Seja capitalismo, comunismo, ou conservadorismo, ou qualquer ismo que você encontrar por aí, não dá conta de entender esse mundo. Porque a sabedoria não é capaz de entender a vida debaixo do sol. Então, isso é enfado. E ele, na outra parte do provérbio, diz: quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Eu ia trazer a figurinha, mas eu acabei esquecendo de trazer. Não sei se vocês já viram uma figura de crianças que estão atrás de um muro. Tem um muro assim grande, tem uma criança que está em cima de 2 livros, e ela não consegue ver o que está do outro lado do muro. Tem uma outra criança do lado, que está numa pilha um pouco maior de livros, e ela também não alcança. Tem uma outra pilha um pouco maior, a criança já está quase vendo, mas não está alcançando. E do lado dessa pilha tem uma pilha maior. Só que a criança já não está mais em cima dos livros, porque ela conseguiu ver o que estava do outro lado. Ela, na verdade, está sentada do lado da pilha dos livros, chorando. Porque quanto mais a gente olha para esse mundo, mais dor a gente sente. Quanto mais a gente entende esse mundo, quanto mais a gente sabe a respeito desse mundo, mais a gente sofre. Esse conhecimento de 1% das pessoas com 90% dos recursos é um conhecimento que deve trazer angústia para a gente. Ou não. A não ser que você esteja no meio dos 1%. Aí talvez você não fique angustiado. Mas eu fico angustiado.
não só por mim, mas em saber que existem pessoas hoje morrendo de fome no mundo. Uma outra realidade, eu fiz faculdade de Direito e tinha uma amiga que tinha migrado da agronomia. E eu perguntei para ela, velho, mas o que tem a ver agronomia com direito? Por que você saiu da agronomia e veio para o direito? Ela falou, não, Guilherme, eu fui fazer agronomia porque eu queria melhorar o mundo, eu queria trabalhar com tecnologias e descobrir tecnologias para poder nós produzirmos alimento e não termos mais fome no mundo. Só que ela, no primeiro período da faculdade, descobriu que a quantidade de alimento que é fabricada no mundo é suficiente para alimentar 6 vezes mais do que tem de gente no mundo. E ainda tem gente morrendo de fome. Sobra comida no mundo. E nós temos países inteiros morrendo de fome. Esse conhecimento causa angústia ou não? É isso que o pregador está falando. Nós conhecermos essa vida debaixo do sol apenas, quanto mais conhecimento nós temos, mais dor nós vamos sentir. Então ele diz que isso é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta a sua dor. Então esse primeiro caminho que o pregador toma para poder analisar a vida debaixo do sol, que é o caminho da sabedoria, redunda em que ele diz, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ele então segue para o segundo ponto. E já é aquilo tudo mesmo de horário, gente? Meu Deus, o que eu fiz? Segundo ponto, satisfação. Ele então vai buscar um sentido na vida debaixo do sol, através da satisfação. Capítulo 2, verso 1. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas a conclusão dele já estava logo no começo. Qual é? Mas também isso era vaidade, transitório. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante, superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era uma recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vejam, ele foi lá e meteu o pé na jaca, como dizia o pessoal do meu tempo, né? Ele fez de tudo, experimentou de tudo, realizou de tudo, e no final, tudo vaidade. Mas percebam que ele está falando o quê? Da vida debaixo do sol. Vocês, quando eu estava lendo, eu tentei ser intencional e gravar um refrão na sua mente. Enquanto eu estava lendo aquilo que ele fez, o que ressaltou para vocês? Para mim, para mim, para mim, para mim. Ele realizou todas aquelas coisas para ele. Essa é a vida debaixo do sol. E essa vida vivida debaixo do sol, somente para você, onde você se torna ou quer se colocar como autossuficiente, você quer se colocar como aquilo que vai realizar todas as coisas, você percebe que a descrição que ele faz aqui nos versos 4, 5 e 6 são a descrição do jardim do Éden.
Empreendi grandes obras, construí casa, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie, fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. É como se ele tivesse construído o novo Éden para ele. Mas isso não foi suficiente, porque isso não é capaz de dar sentido à vida debaixo do sol. Ele olha para tudo isso, para toda essa satisfação que ele buscou, ele diz, não negou nada, tudo que os olhos dele viram, ele pegou, tudo que ele podia alcançar, ele pegou, mas no fim, tudo é transitório, e não havia nenhum proveito, nenhum lucro, nenhuma vantagem, nada que ele pudesse dizer, eu fiquei feliz, completo com essa vida. Então, o caminho da satisfação também não é o caminho que vai nos dar o sentido na vida debaixo do sol. E o terceiro caminho que ele vai seguir, a partir do verso 12, é o caminho das realizações do sábio. É o sábio vivendo por meio da sabedoria, né? Então, passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Até aí, parece que ele encontrou uma vantagem, né? Opa, ser sábio é melhor do que ser tolo, ter sabedoria é melhor do que ter falta de juízo, mas então, contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo, o que acontece com o tolo, acontece comigo também. Pode ser que ele fique doente, pode ser que eu também fique. Voltando naquele ponto de a gente não consegue explicar. Pode ser que ele seja assaltado, e eu também. Pode ser que ele venha falir, e eu também. Pode cair um raio na casa dele e na minha também. Então eu disse a mim mesmo, também isso era vaidade. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? Ele continua falando aqui da comparação do sábio e do tolo, mas ele diz que o sábio está construindo coisas, o sábio está guardando e está empreendendo, está guardando e produzindo e deixando uma herança para alguém que não é ele. E essa pessoa que vai herdar, você não sabe nem se ele é um sábio ou se é um tolo. Então você pode ter um tolo usufruindo de toda a sua sabedoria no futuro. No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então, tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal, pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol. Percebam que essa é a pergunta tese do livro. Qual é o proveito, qual é o lucro, qual é a vantagem de tudo que nós fazemos na vida debaixo do sol? Nós também, às vezes, trilhamos os caminhos desse sábio desse mundo. Nós também, às vezes, queremos encontrar na sabedoria do mundo, na sabedoria debaixo do sol, um caminho para melhorar as coisas. E acabamos aderindo a ideologias, acabamos aderindo a partidarismos, a coisas que dizem que vão melhorar esse mundo, mas não vão, porque estão considerando apenas a vida debaixo do sol. Então, um filho de Deus não deve estar buscando nas sabedorias desse mundo
nenhuma redenção, porque não levam em consideração aquilo que está além do sol, acima do sol. Toda ideologia, toda ciência humana, ela quer substituir o Evangelho. Toda, não apenas algumas, todas. Sabe por quê? Porque toda ideologia humana se propõe redentiva. Em que sentido? Quando algo é redentivo? Quando ela diz que encontrou um problema, quando ela diz que tem a solução para aquele problema, e depois que a solução que ele propõe for aplicada, o mundo vai ser melhor. Isso é redenção. Todas as ideologias da história humana se propõem redentivas, vão melhorar o mundo. Mas só quem pode fazer isso é o Evangelho. E ninguém mais vai ter uma ideia que supere o Evangelho, porque somente o Evangelho ataca o verdadeiro problema do mundo, que é o pecado. Nós também podemos, e vemos isso com regularidade, pessoas buscando explicar e dar sentido na sua vida através da busca por satisfação. E saindo e vivendo intensamente, fazendo todas as coisas, mas o final da sua vida é a morte sem Deus. A vida debaixo do sol não tem sentido, é apenas transitoriedade. Não importa se você experimente todos os prazeres desse mundo. Não importa se você se regale de todas as riquezas e de todas as realizações desse mundo. Isso não vai satisfazer a sua alma. Porque está levando apenas em consideração a vida debaixo do sol. E as realizações do sábio nesse mundo também. Quantos de nós, pais, estamos mais preocupados com que o nosso filho seja bem-sucedido na faculdade do que ele esteja na igreja? Quantos de nós estão mais preocupados com a profissão que o nosso filho vai ter, com o salário que ele vai ganhar, do que com ele estar aqui? Talvez tendo uma vida mais simples, sabendo que Deus não vai deixar com que falte nada, mas estar na presença do Senhor. Quantos engenheiros estão hoje afastados do Senhor? Quantos médicos, quantos advogados, quantas pessoas que nós mandamos para a universidade para que sejam bem-sucedidos, e hoje são bem-sucedidos debaixo do sol, mas estão longe de Deus. E aí você está se perguntando, então Guilherme, o que você tem de bom para me falar hoje? Porque você só me disse notícia triste. O pregador aqui, que não sou eu, é ele, né, está nos dizendo que não tem nada, então, ele não encontrou nenhum sentido, ele fez toda essa investigação e não há nenhum sentido na vida. Sim. Verso 24. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. O que temos, irmãos, então, é um conselho do pregador de nós comermos, bebermos e nos alegrarmos com aquilo que nós conseguimos através do nosso trabalho, mas isso não é debaixo do sol. A nossa vida só vai ter sentido se for olhada e vivida não debaixo do sol. Por isso que ele diz, no entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Porque separado deste, ou seja, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se?
A mensagem do pregador, após toda essa constatação de que através da sabedoria, da satisfação e do empreendimento sábio, não é possível encontrar o sentido e a satisfação da vida, a conclusão dele é: com Deus, contente-se em comer e beber do fruto do seu trabalho. A vida cristã, ela não é uma vida de busca de grandes coisas. A vida cristã nesse mundo, e não a vida debaixo do sol apenas, mas o cristão que vive nesse mundo e sabe que a vida é para além do sol, ele não olha para as coisas desse mundo como a sua satisfação final. Nós estaremos satisfeitos desde que haja o relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento com Deus que vai definir o sentido e a qualidade da nossa vida. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais conhecedores de Deus e quanto mais conhecidos por Deus nós formos, mais sentido e mais satisfação a vida trará. Porque é nele que nós temos essas respostas. Devemos saborear os momentos e encontrar alegria em comer, beber e trabalhar, porque isso é um presente de Deus para nós. Quem já comeu comigo em algum lugar sabe qual é a minha frase sempre, né? Comer é muito bom. Não olha para a minha barriga não, tá, gente? Preste atenção em outras coisas. Comer é muito bom, gente. Você sentado ali com um prato bem feito. Meu filho fez curso de cozinheiro profissional. Foi sábado agora, ele fez uma comida lá que eu não sei o nome. Mas que coisa gostosa, gente. Maravilhosa. Eu agradeci a Deus, Senhor, obrigado. Obrigado por essa comida maravilhosa. São pequenos momentos. O mundo é um mundo caído. O mundo é um mundo cheio de pecado. O mundo está em convulsões, em dores por conta do pecado, e o mundo está debaixo da ira de Deus. Mas o nosso Deus, graciosamente, concede a cada um de nós momentos onde nós podemos falar e obrigado, Senhor. Mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades, haverá momentos no seu dia, haverá momentos na sua semana, que pode ter sido uma semana pesada, pode ter sido uma semana de dores, pode ter sido uma semana de lágrimas, mas vai ter um momento daquele dia, daquela semana, onde você vai poder parar e olhar, que coisa maravilhosa. Mesmo que seja um prato de comida, mesmo que seja um copo de água gelada quando você está com sede. Gente, beber água quando está com sede é bom demais também, não é? Uma vez eu inventei de ir com jovens lá para a pista de voo lá em cima, né? E subimos com uma garrafa d'água que não era suficiente. Aí subimos, bebemos a água, no caminho a água acabou no meio do caminho. Nós descemos aquela serra e encontramos um bar. Eu falei, moço, quantas garrafas de água o senhor tem aí? Ele, por quê? Eu falei, senhor, está vendo essa galera toda aqui? Está todo mundo com sede. Comprei um monte de garrafa d'água lá e a gente, ó. Que coisa maravilhosa. São essas pequenas coisas que nós devemos olhar. Muitos estão apenas suportando o trabalho, porque quando eu digo que vai ter trabalho na glória, tem gente que fica chateado comigo. Mas ele está dizendo aqui para a gente ficar feliz com o trabalho, porque o trabalho foi inventado por Deus antes do pecado. Você se lembra disso? Antes de Adão e Eva caírem, ele disse, cuidai da terra, arai, multiplicai, estava lá, era para trabalhar. A diferença é que nós vivemos num mundo caído, e muitos cristãos hoje estão trabalhando como se a vida fosse a vida debaixo do sol, apenas. Mas não é. Estão trabalhando, esperando pela aposentadoria, como se essa aposentadoria fosse resolver todos os problemas da vida dela, e quando eu me aposentar é que eu vou viver.
Quando eu me aposentar, é que eu vou desfrutar da vida. Esquece isso, por quê? Porque a aposentadoria pode nem vir. Nós podemos morrer antes da aposentadoria, e de acordo com os governos que nós temos, é um após o outro, né? Eu nunca vi um governo que entrasse e dissesse, não quero fazer a reforma da Previdência, não, nunca vi. Todos eles que entram, não importa qual espectro político que seja, não importa qual partido que ele seja, entrou, foi eleito presidente, reforma da Previdência. E nunca vi ser para melhor. Está sempre demorando mais para se aposentar. Mas Eclesiastes está convidando você hoje para desfrutar a vida hoje. Desfrutar as coisas que Deus te dá hoje. A alegria que Deus te concede hoje. Não espere. A vida está cheia de pequenas coisas que Deus nos dá. Mesmo no mundo caído, mesmo no mundo de pecado, Deus continua fazendo coisas maravilhosas. Eu lembro da apresentação da minha primeira filha, né? Isso já vai com 26 anos aí atrás. Quem apresentou a Jade foi o irmão Gesié, no grupo de vida em Cabo Frio. Isso bota aí muito tempo atrás, né? E eu lembro, o Gesié levantou a Jade e falou, aí mostrou para a igreja, falou, essa é a prova de que Deus ainda nos ama, porque Ele continua permitindo que nós tragamos pessoas, que geremos vida nesse mundo. Cada bebezinho, cada mulher grávida que você vê aí, lembre-se, é Deus concedendo vida. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Olhem para a vida, não apenas para a vida debaixo do sol, tenham o seu relacionamento com Deus. E por fim, eu queria, para nós concluirmos, abre lá Mateus 6. Mateus capítulo 6. A partir do 25. Beber água, hein? É muito bom. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque se preocupam com o que hão de vestir, observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Meu irmão, minha irmã, é o relacionamento com Deus que define toda a nossa vida. É o relacionamento com Deus que dá sentido à nossa vida, que dá sentido à comida, que dá sentido à bebida, que dá sentido às vestes. Tudo que nós podemos desfrutar ainda nesse mundo caído só tem sentido na medida em que nós estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça, na medida em que nós estamos em um relacionamento profundo de intimidade com Deus, porque aí nós teremos contentamento, nós estaremos felizes, não por conta das circunstâncias desse mundo, não por conta daquilo que o mundo tem a oferecer, mas porque nós temos Deus. E Ele tem a nós. E isso, meu irmão e minha irmã, é suficiente para tudo na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, Senhor. Mais uma vez,
entramos na tua presença, Deus, para pedirmos: tira os nossos olhos desse mundo, Senhor. Tira os nossos olhos das coisas desse mundo. Há tantas vozes querendo colocar os nossos olhos nessas coisas. Há tantos púlpitos querendo colocar os nossos olhos nessas coisas. Há tantas pessoas usando a tua palavra para colocar os nossos olhos nessas coisas. Mas nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, e entender qual o sentido que o teu filho pregador de Eclesiastes tem para nós, de encontrarmos satisfação, não nas coisas de debaixo do sol, porque todas elas vão passar. Tudo é transitório, tudo é vapor. Não importa o quanto nós venhamos a acumular, porque o pregador já disse: eu acumulei e não adiantou. Eu enchi o meu coração dos prazeres desse mundo e não adiantou. Eu tive todas as riquezas e não adiantou. Eu busquei toda a sabedoria e não adiantou. Senhor, que nós possamos ouvir os alertas do pregador e não gastar tempo, energia nas coisas que são vapor, nas coisas que vão passar. Que nós possamos investir o nosso tempo em ter um relacionamento real e verdadeiro contigo, Senhor. Que não é construído nessa 1h30 ou 2 horas que ficamos aqui. Que possamos investir tempo, que possamos investir conhecimento, que possamos investir sabedoria no nosso relacionamento contigo fora daqui. Que o teu Espírito nos lembre e nos cobre quanto tempo nós temos investido no nosso relacionamento contigo. Porque não adianta nós sairmos daqui hoje instruídos pela tua palavra e passarmos toda a semana sendo instruídos pelas coisas debaixo do sol. Que teu Espírito não nos deixe assim, que possamos passar toda a nossa semana olhando para além do sol, vivendo com expectativas além do sol, encontrando sentido na nossa vida além do sol, para a glória do teu nome, Senhor. Leva-nos em paz, guarda-nos, Senhor, de todo mal. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.